Olá, estamos aqui tentando fazer a live. A gente vai tentar fazer uma live. Estou aqui esperando a Sheila, vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir, que a Sheila estava tentando pelo dela, mas não estava conseguindo. E aí eu vou tentar pelo meu. Instagram hoje está de greve. Vamos ver se vai, né? Enviei. Eu também já enviei o convite, mas não consegui. Ó, aceitei. Entrar ao vivo. Estamos tentando, estamos tentando. Aí, deu que recusou. Calma aí. Tô aqui tentando. Nunca fiz live, mas vamos lá. Aceitar. Coloquei, aceitei. Ó, eu clico, mas não vai. Aê, Uhul! aê, Sheila. Nossa, que loucura, vou te falar, hein? Chega a dar um suador, né? Menina, eu tava sentindo frio, agora eu já nem tô sentindo tanto frio, porque que isso? Olha, então deve ser problema no meu Instagram, né? Será? Provavelmente, pode ser. Mas é bom que as pessoas agora então estão vendo. Você tá me vendo, Tô né? vendo, tô vendo. E aí depois vamos torcer para você conseguir salvar. No Vamos, finalzinho eu te explico. tá bom. Então, né? Gratidão por você estar aqui, né? Super ocupada aí com mil coisas a fazer. O Instagram ainda faz essa peça aí com a gente, né? Tentando resolver essa Foi questão. bom que deu para respirar, quase, né? Quase, né? Já tem um tempinho. Então, eu queria, né, apresentar a Ana Olivia, gente, para vocês. Olha, a live hoje, né? Como é que é isso? Na verdade, normalmente quem convida fica na parte de cima e quem é convidado na parte de baixo. Hoje nós invertemos aqui, mas faz parte da vida, né? Tem hora que a vida faz essas coisas com a gente. Isso aí, a gente se adequa, né? Isso. Então, eu conheci a Ana Olivia, quer dizer, a gente está se conhecendo, né? Hoje é a segunda vez que a gente se encontra virtualmente, porque hoje começou no SESC o 33º encontro de dança. E a Ana Olivia Gomes, ela é conhecida como a tia do balé. Ela tem uma turminha no Educandário Meusotes, que é de balé, não é Balé e isso? jazz que vai. O jazz que vai. Ah, então, balé e o jazz que vai Isso. participar, a turminha dela, que são 14 alunas, a turminha vai participar no domingo, dia 6, às 5 horas da tarde, lá no SESC. E aí eu fiquei com essa assim, como é que é isso? Como é que é a dança, esse instrumento transformador para crianças? Qual a faixa etária, Ana Olívia? São meninas de 7 até 10, 11 que vão. De 10, De de 7 7, até 7 10. até 10. Nossa, que delícia! Fala um pouquinho primeiro para gente dessa sua experiência, né, como professora. Quem é a tia do balé, Ana Olívia? Então, eu sou já trabalho há muito tempo, né, com balé, tá na minha vida desde que eu era criança. Sempre fui apaixonada por essa dança. E quando eu fui ficando maior,
eu fui tendo essa oportunidade, né, de poder trabalhar e fui me encantando cada vez mais com as crianças. Eu sou apaixonada por esse desenvolvimento infantil e eu tento, né, estudar sempre para poder levar o melhor para as minhas alunas. E atualmente eu trabalho com as aulas temáticas, que eu acho que dentro da atualidade é o que mais consegue prender a atenção delas, né? Legal. Então eu trabalho hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com a aula da Cinderela, né? Então nós somos princesas, mas nós somos o cavalo que leva a Cinderela, nós somos o tudo, né? Que tem a magia, a fada, né? Então, assim, elas se transformam e elas entram mesmo dentro da história. E, assim, é uma delícia. Cada aula que eu dou, eu fico mais encantada, eu fico apaixonada e a gente vai. E eu faço aula desde com livros, né? Que eu pego livros infantis, como, sei lá, Margarida Friorenta, não sei se você lembra dessa história. Tem esse livro, que Ah, o livro dos meus filhos, assim, eu tenho. Hoje estava tirando poeira dele aqui. aí, viu? Eu pego desde livros assim mais antigos até agora que, por exemplo, depois das férias, eu vou lançar a aula do Bob Goods, que tá uma febre, né? Que é esse livrinho de pintar. Então eu tento me atualizar, né? Com a ajuda dos meus filhos, que eu tenho 2 filhos também pequenos, então eu consigo viver, né? Um pouco, vivenciar isso. E a gente vai. Cada aula é uma surpresa, né? E se você me perguntar se as aulas são iguais, não. Em cada, em cada escola é uma aula. Eu tenho planejamento, né? Que eu sigo. Mas as crianças me devolvem. E as crianças são protagonistas da minha aula. Não sou eu, são elas. Então, a gente vai. Na verdade, você que tem que dançar conforme a música e conforme a turma, Isso aí. né? E eu deixo, porque elas me trazem, né, essa devolutiva delas é maravilhosa. Às vezes eu chego com uma ideia e elas me dão outra melhor ainda do que eu tinha, né? Ai, que legal. E quanto tempo é de aula? Porque, assim, por ser criança, então tem um período menor, eu acredito. Isso. De 40, dependendo da idade, de 40, 50 até 1 hora. Né? As maiorzinhas já do jazz, por exemplo, já 1 hora. Mas as menores, 40, 45. Senão elas não aguentam, né? O tempo delas não dá. Esta é a segunda vez que o grupo, que o Educandário Miosotis vai participar do encontro, não é isso? Isso. E tem alunas que se apresentaram no ano passado e vão se apresentar de novo ou não? Tem. Elas já tiveram uma experiência no passado, né? Como foi a nossa primeira experiência, a gente foi com uniformezinho mesmo, só com acessórios. E aí lá a gente achou que esse ano a gente poderia tentar inovar e colocar um figurino, alguma coisa a mais. E esse ano elas vão, assim, bem bonitas. E eu acredito que elas vão fazer um lindo trabalho. Eu confio muito no que elas vão demonstrar lá. Elas ficam super nervosas, né? Elas ficam ansiosas, preocupadas, mas eu acho essa experiência para elas muito enriquecedora, né? Porque é uma troca. Elas veem os outros grupos, veem grupos que têm já quase profissionais, né? São crianças que vêm daqui, às vezes do Rio, que treinam todos os dias. Então, óbvio que é diferente delas, que elas fazem uma vez só, né, por semana. Mas então, assim, essa troca que elas veem é muito enriquecedor para elas. E quais são os principais benefícios, assim, para a dança, né? Tão pequenininha. E eu sei que a minha neta já passou por aulinha de balé e ela devia ter uns 4, 5 anos, né? Então, assim, quais são os benefícios da dança na formação, né, do ser humano? Uhum. O que você destaca para gente? Então, assim como você colocou o tema, né, eu acho realmente que a dança é um instrumento transformador.
porque transforma tudo, transforma o físico, o mental, né? A criança que está na dança, ela tem mais autoestima, ela trabalha até essa parte, né? Porque hoje em dia a autoestima, a ansiedade está, né? Lá em Já cima. passou. Então a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue trabalhar trabalho em equipe, né? Que lá na vida adulta vai ser muito útil, que a gente tem que saber trabalhar em grupo. Então o balé e o jazz a gente trabalha muito isso, trabalha equilíbrio, coordenação motora, ritmo, né? Tem muitos, milhares de benefícios ali. Mas eu acho que atualmente a ansiedade que a gente tem que tentar controlar e a dança dá essa. Assim, não que melhora tudo, né? Porque a gente também não faz milagre, mas a gente trabalha um pouco isso na mente da criança. E a parte social, né? Que são turmas que elas não convivem junto. Então, elas têm que conhecer outras pessoas, as crianças de 7 que lidam com as crianças de 10, as de 10 têm que saber lidar com as de 7. Então, tem todo, né, esse trabalho que a gente faz que eu acho que é muito valioso para elas. Eu fico imaginando, porque embora, né, sejam crianças, mas assim, a minha neta tem 10 anos, já fala que é pré-adolescente. Eu não sei como está isso, né, legalmente falando, mas ela já fala, eu tenho 10 anos, eu sou pré-adolescente. E essa questão do respeito e a questão de estar fora das telas. Isso, Nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, 1 hora por semana, pelo menos, sabe que a criança está tá, ali tá fora. interagindo, né? Tá E fora. assim, as músicas também que eu tento, claro que eu levo coisas que elas gostam, né? Obviamente, porque eu preciso chamar atenção. Mas essa música mesmo que nós vamos levar, porque esse ano, eu não sei se você, né, tá por dentro, o Miosote está num ano comemorativo, né? Então, 35. isso, 35 anos de história. Então, essa coreografia que a gente vai levar, uma delas, exatamente eu pensei em fazer para comemorar, né? Então, elas vão estar de miosotes. Elas vão estar com florzinha, elas vão estar com cabelinho. Ela vai ser um mimo, é uma fofura. E aí, a música que eu levei é tipo assim, uma bossa nova, é uma musiquinha muito gostosa, sabe? E não tem nada a ver com o que elas escutam. Só que eu levei, aí eu comentei, falei que era uma música linda, que ia falar do amor pela nossa escola, do amor que a gente precisa ter, regar sempre, cuidar, porque a música fala disso, né? Da flor que a gente precisa regar. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Porque eu falei, ai meu Deus, elas não vão gostar dessa música. Olha, elas se apaixonaram, você tem que ver que coisa linda, elas cantam. Ó, Elas estão ouvindo até em casa a música, porque, sabe? Então as mães falam, nossa tia, que beleza, porque não para, né? Sai aquelas músicas que você só escuta hoje em dia e traz uma outro tipo de música que para elas é maravilhoso. ou seja, né, trabalha a cultura, né? Porque ela já Isso. imagina, essa música, as crianças vão levar para o resto da Ah, vida. com Vão ter certeza. essa memória afetiva e vão levar para o Isso, resto da vida, né? Essa música, a parte da letra, alguma coisa, vão com lembrar e certeza. tudo é melhor com essa cor, não é isso? Isso, Essa é a isso. coreografia. É essa. Tudo é melhor com essa Depois cor. que você tiver a oportunidade, você puxa no Instagram, no Spotify ou em algum lugar, a música. Ela chama Com Essa Cor. E, Ah, no ok. caso, com essa cor seria o azul, né, do Miosotis. Meus Foi aí olhos. que eu pensei. Que ótimo. E tem a outra coreografia que tem a ver, né? Que é Confio em você. confie mais em você. Olha que Isso, coisa mais linda. E isso como é aí. que foi pensada essa coreografia? O que você pode contar? Exatamente, é exatamente por isso, né? Porque como tem algumas crianças inseguras, né? E eu percebia isso, eu observava isso nas aulas, né? E eu falei, gente, a gente precisa confiar. Ontem mesmo a gente estava ensaiando, né?
E tem umazinha que ela é mais novinha e ela ainda tá um pouco insegura. Aí eu falei, olha só, você tá linda. Você sabe tudo. Você não precisa se preocupar com a amiga. Você tem que confiar em você. Aí eu ainda falei, a nossa música, a nossa coreografia é esse tema. A gente precisa confiar. E aí, assim, depois que eu dei essas palavras de afirmação, ela foi melhor, né? E seguiu. E eu acho que assim, é isso que a gente precisa, confiar na gente, né? Se a gente não confiar, quem confia? Primeiro na gente, para depois confiar no outro, né? É verdade. E a expectativa dos pais, como é que fica assim, né, nesse da família, né? Dos pais não, da família, porque eu como avó, gente, eu fico louca, É, né? Já passei eles por isso. ficam ansiosos, né? Não tem como não ficar. E o SESC, eles são muitos grupos, né, que estão participando. E esse ano, no de domingo, os ingressos já se esgotaram. Acabou. Ah, não acredito, eu quero assistir. Como é que eu vou fazer, gente? Eu vou, como fala jornalista, eu vou dar uma carteirada com o jornalista para ver se eu É, posso eu entrar. acho que só assim, porque até as mães ficaram desesperadas. Cada criança recebe 2 ingressos, né? Pai, mãe, e aí tentaram buscar. Algumas conseguiram, mas outras já não conseguiram, porque como são muitas participando, esgotou rapidão, muito rápido. Começou a dar e já esgotou. Agora, fica uma sugestão que de repente até você já tem em mente, mas pode fazer uma apresentação no Miosotes, mas me avisa, porque Isso aí. A né, pode gente vai fazer. ter uma apresentação, mas é uma apresentação fechada, né? Só para os pais, porque eu acho legal para elas ficarem menos nervosas, né? E não ser a primeira vez naquele palcão, né? Porque o palco do Sesc, ele é muito grande. Se é grande para gente, para elas, então, né? É Mas imenso. Eu lembro de quando eu dançava lá, que eu já participei do encontro desde menina, né? Adolescente. E ó, eu chegava lá e ficava apavorado com aquele palco imenso. Então a gente vai fazer uma vai ter uma apresentação apresentação só antes. para os pais, para elas darem uma acalmada no coração, para poder dançar melhor no domingo. Ai, que delícia. Agora me diz uma coisa, em relação aos meninos, né? Porque é normal, a gente tem bailarinos famosos e tal, mas ainda os meninos ainda têm uma Tem certa preconceito, né? Tem, preconceito. tem. Eu tenho 2 filhos meninos, né? E aí, assim, eu tenho um de 11 que agora já não quer mais saber. Ele, na verdade, ele nunca gostou muito. E Hum. eu tenho umzinho de 4 que, por enquanto, ainda gosta. Ele fala que quer ser bailarino, mas, né, a gente sabe que tem muito preconceito. E, assim, às vezes que ele fala, né, às vezes na rua, que as pessoas escutam, eles já olham, tipo, um menino falando que vai fazer balé, né? Já Hum. olha diferente. A gente já sente que tem um olhar diferente, né? Até na escola mesmo, quando ele vai, que às vezes ele vai para aula comigo. Aí os meninos, ué, mas menino pode ir? Aí eu falo, pode, qual o problema? Não tem problema nenhum. Até porque, gente, essa aula do Baby Class, né, que eu faço, a gente está trabalhando muita coisa ali. A gente trabalha lúdico, a gente trabalha o corpo, a gente salta, a gente pula, a gente corre, a gente anda de 4, a gente rola. Então, assim, não tem nada que não possa fazer, né? Eu não entendo ainda por que que ainda tem esse preconceito, mas tem, É, infelizmente, né? eu já fiz aula de jazz. Há muito, lógico, há 300 anos atrás eu fiz aula de jazz. E eu lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu falava que eu queria namorar um bailarino. Ah, eu Por conta, tive vários crushes. por conta da delicadeza. Cara, nossa, assim, da delicadeza dos gestos, né? É um artista, gente. É, Então, assim,
uma Tem, né? Tem vários casais aí de bailarinos que é a bailarina e o bailarino que começam a dançar e que se conhecem e às vezes namora, casa. Tem vários casais que acontecem. Exato, então assim, gente, vamos. E eu acho que também isso vem muito de casa também, né? Pensar em a família que está cuidando daquela criança também, deixar muito à vontade para poder brotar essa veia É artística, ou verdade. deixar, né? Deixar aflorar essa veia artística e cada um ser o que quiser ser, né? Fala tanto, a Sim, mulher tem que ser o que ela quiser. Eu acho que o ser humano tem que ser o que ele é quiser, né? verdade, Tanto verdade. gente disso. Agora me diz uma coisa em relação ao tempo de ensaio. Os ensaios são nos períodos das aulas? São nos períodos das aulas. Esse mês nós estendemos um pouquinho a aula para a gente poder ter um pouco mais de tempo, né? Porque a nossa aula só tinha 1 hora, então a gente botou 1 hora e meia para a gente ganhar um pouco, né? O tempo. Mas elas fazem aula uma vez só na semana, então assim, não tem grandes ensaios, né? A gente não consegue fazer uma coisa muito periódica, né? É sempre uma vez só. E, Mas elas e o vão que elas. arrasar. Como é? Desculpa, não entendi. Elas vão arrasar. Ah, não tenho dúvida disso. Nossa, eu quero assistir. Ah, eu tenho que dar um jeito. Eu vou tentar, eu vou Vai tentar. sim. Agora, me diga uma coisa. E assim, como elas relatam as experiências delas? Assim, o que elas falam para você em relação a dançar? Como que elas se Se manifestam? sentem, né? Na verdade, isso. Eu acho que o palco, né? Quando você chega no palco, que tem aquela luz, aquele público, né? Aquela plateia toda ali na frente, você se sente uma estrela. Então, ali naquele momento, realmente, a sua autoestima vai. Você se infla, né? É uma coisa maravilhosa. Eu falo que só quem já dançou no palco sente. E não tem. Você pode dançar 1000 vezes e sempre antes de entrar, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele nervoso, que é mais do que normal, né? E aí, quando termina, elas falam, ai, tia, elas chegam a respirar assim, ai, tia, ai, como que foi? Eu falo, foi lindo, foi maravilhoso, porque sempre é, né? Criança, a gente não pode ter uma expectativa de profissional, porque elas são crianças e elas estão fazendo ali o melhor que elas podem fazer. Corpo de bombeiro passando aqui. É, Uau! Ai, que loucura! Morar no centro da cidade é tem verdade, isso. é verdade. E Mas eu aí, acho que assim, elas sempre se sentem muito felizes e muito importantes, né? Elas se sentem importantes de estar ali. Eu acho que isso é o principal ponto. Elas se sentem importantes. importante. Quer dizer, elas demonstram isso Sim, mesmo, né? De ser sim. importante e tal. E você, quando era criança, qual era o seu maior desafio, assim, quando você tinha que subir num Eu palco? sempre fui muito tímida, muito tímida. Até hoje eu sou, mas assim, é óbvio que a gente adulta, a gente consegue controlar, né, melhor. Mas eu lembro que era isso, meu ponto era esse. Eu tinha muita vergonha para tudo. Mas aí minha mãe sempre falava que quando eu estava no palco, eu não tinha. Eu sempre falava. Agora, se me pedisse para ensaiar e mostrar para alguém, faz sua coreografia. Eu não fazia. Não fazia de jeito nenhum. Só no palco. Eu falava só no palco, para me ver só no palco. Olha só. E você também dá aula em outros espaços Sim, aqui na sim, cidade, sim. além dos meus óticos. Isso, eu trabalho mais em escolas regulares, né? E o lugar que eu fico sem ser regular, que é uma escola de dança, é na Merci, que é ali no Country Club, né? Ah, da Monara? Isso, Ah, da é. Monara. Ai, que bacana. Nossa, eu vi Monara nascer. Olha só. Viu? Ai, vi Monara nascer. Então, olha, essa turminha é composta por 14 alunas Isso, de 7 a 11 anos, isso. que você disse? De 7 a 7. 10, eu acho que só tem uma de 11, né?
Certo. Eu fico imaginando essa turma e conseguir organizar 14 mocinhas, menininhas, né? Não é fácil. Eu fico imaginando, eu fui olhar seu Instagram também para dar uma olhada ali nos ensaios, enfim, nas fotos que tem e tudo mais. Eu fiquei imaginando, gente, tem que ter muita. Você mesmo, né? Acaba tendo que tem que ter muita disciplina e conseguir agregar as meninas para elas não dispersarem, não tem umas coisas Tem. assim? E tem que ser assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de tudo, né? E tem que ser prazeroso, porque se eu ficar só brigando, brigando, brigando ali, elas não vão querer, né? Então eu tenho que tentar. Que eu sempre converso e converso com elas, eu falo, gente, vocês precisam me ouvir, porque vocês são muitas e eu só sou uma, né? Então, aí, assim, às vezes elas escutam, né? Mas às vezes também elas, né, não esquentam muito, mas no final sempre elas se organizam ali. Eu falo, tem dia que eu falo mesmo, eu falo, se organizem aí, que daqui a pouco eu volto. Aí elas. Você me disse que já tem mais ou menos uns 20 anos que você trabalha, né? Você Porra, tem alguma. Né? Falando 20 anos você fez ontem, então já nasceu dançando. Você tem alguma aluna que seguiu esse caminho da dança, que dança até hoje? tem, Como é? por enquanto tem. Tem uma, inclusive, que vai dançar também, festival. Agora ela já tá, né, lá com 16 anos, mas aí ela já não é mais minha aluna, né, porque eu só pego criança. Mas ela vai dançar sexta, sábado e continuou. Ou seja, você plantou a E semente, né? isso aí, isso aí. Plantou a semente e é uma responsabilidade e tanto, nossa, porque eu acho que a dança, independente de ser balé, o jazz, dança contemporânea, enfim, eu fiz muitos anos de expressão corporal, por isso que eu também fiz teatro, porque eu gosto da coisa do corpo, né, de expressão mesmo. E você estava falando, porque quando você pega um livrinho para a partir dele, você também está trabalhando essa parte artística do teatro, que de repente essa aluninha, ela não vai para dança, mas ela vai querer para o Isso, teatro, isso, né? Para isso aí. uma outra linguagem artística, né? Para quem está por aqui, chegando agora, tomara que a gente consiga, né? Vou pedir a Ana Olívia para ver se ela consegue salvar essa live, vamos ver. De qualquer maneira, gente, eu tô no meu Instagram, porque agora a gente está aqui, né? Pelo a Tia do Balé, e é lá no meu Na Rede com Sheila, eu tenho o link para o meu blog, que tem toda a programação da do encontro de dança. Porém, tem essa questão dos ingressos, gente. Mas é assim, começou hoje, eu acho que super vale a pena Vai. tentar algum dia, né? Você vai. Amanhã vai ser a abertura, que vai ser assim um balé, vem o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E assim, Uau. parece que vai ser um espetáculo bem bonito. Para Companhia. amanhã, eu acredito que ainda tem. Será? Acho que tem. Companhia Bemo, 19h30, amanhã na quadra do Sesc, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Balé de um ato. E tem também um chape, uma performance de danças nas pernas de pau, onde até o músico que embala os movimentos toca nas alturas. E também vai ter no Espaço Arpe, Vai. na Praça Dermecal Barbosa Moreira. Gente, então a gente vai conseguir Alguma assistir. coisa vai conseguir assistir. Nossa, eu tenho que anotar isso também, porque eu quero ver se eu consigo, entre um trabalho ou outro, dar uma fugida. Tem tudo aqui no meu blog, eu estou olhando, mas é isso, a gente publica e não fica com tudo na cabeça. Mas Tem horário à tarde, geralmente é mais à tarde e à noite. Praça Dermival Barbosa Moreira, no dia 5. Dia 5 É é sábado. Sábado. Ai, sábado eu não vou poder. Sábado, a partir das 14 horas, tem várias atrações
na Praça Dermival Barbosa Moreira. E no Espaço Arp também. Gente, é muita coisa. Encontro de dança é muito bom, né? Ai, é maravilhoso. Nossa, deixa todo mundo. A cidade respira um pouquinho, né? Respira. Assim, ainda bem que tem esses outros espaços, então a gente consegue acompanhar, assim, né, alguma coisa e, enfim. Você destaca alguma coisa no sentido da turminha, o que é mais desafiador? Você falou em relação ao palco. Seria o momento mais desafiador para elas, assim? Eu acho que sim. Eu acho que é o encarar o público, né? Porque são muitas pessoas ali. E são pessoas que você não conhece. Porque você, quando dança na escola, tem pai, mãe, vó, o pai da amiga, o pai da outra que você conhece. Ali não, ali é todo mundo desconhecido. E ainda tem uma outra coisa, porque ali você sabe que são pessoas que entendem da dança, que vão estar te julgando, né? Eles vão estar te assistindo e vão estar ali. Eu tenho um grupo do Rio que vem, o outro de Teresópolis, outro de nem sei mais quem vem, Niterói, vem vários grupos, né, de vários lugares. Então todo mundo sabe um pouquinho. Então elas olham e falam: Nossa, tia, eles dançam muito melhor do que a gente. Aí eu Mas não falo: Claro que dançam, eles ensaiam todos os dias, né? tem. Eu estou Então, dando uma olhada aqui, são 30 grupos mais ou menos do não. Rio, São Gonçalo, Niterói, Friburgo. Tem bastante coisa. Nossa, é incrível. E tem companhias de dança, né? Ou escolas de dança que eu nem conheço e que são de Isso. Friburgo. Então, acho que é uma grande oportunidade também para a gente conhecer Sim, sim. esse. E esse meio da dança, né, a gente vive muita comparação. E eu acho que isso é a pior coisa que tem para as crianças, que eu, como professora, tento não, eu não dou chance para elas. Eu falo: Gente, cada um é um tem um professor, o outro tem um professor, outro professor, cada um tem uma forma de trabalhar, cada uma tem uma forma de criar. A gente tem que ver a dança como uma arte, né? Como se fosse um quadro. O quadro, quem pinta, um vai pintar melhor do que o outro? Não, é arte, né? Cada um vai pintar de um Então jeito, né? a gente não pode comparar as coreografias, porque cada um é uma arte. Quem criou pensou de um jeito, não tem como pensar igual. Cada um é um, né? Então eu falo para elas isso, eu falo: Gente, não vamos comparar, porque é arte. Não tem como, né? A gente comparar. E assim, as crianças que começaram, né? Porque você disse que tem aluninhas que são do ano passado, que vão participar. Qual, assim, sei lá, destacar a diferença de quando a aluna começa e quando chega no final do ano. O que que você percebe que, Nossa, cresce, em termos de quê? ela O cresce, que que você. ela chega, ela cresce em tudo. Até às vezes chega assim, ó, toda, né, curvadinha, não sei o quê, depois ela vai abrindo até ela conseguir, claro que, né, com muito trabalho ali, a gente vai tentando, tem umas que são mais, outras menos, mas você vê o desenvolvimento delas, é maravilhoso. Tem mãe mesmo que fala: Tia, nossa, parece outra criança, porque tem criança que chega e a mãe tem que ficar comigo dentro de sala durante, sei lá, um mês. E aí depois no final dança no palco. Olha só. Não. E como que é uma coisa absurda, né? O crescimento é muito rápido. A criança, ela é muito rápida, ela desenvolve, ela consegue. Nossa, é maravilhoso. E eu acho que hoje em dia, você que já tá, né, já tem uma estrada, eu acho que assim, deve estar mais fácil, entre aspas, dessa questão do corpinho, se não é tão Ah, magrinha, eu sim. acho que já aceita mais, né? Tipo assim, Sim, o balé, o jazz é para todos os corpos, a não ser aquelas companhias que aí tem isso. exigências e tal. Mas eu acho que para formação isso fica muito claro, Fica, né? E fica. eu acho que vocês, professores e as companhias, escolas, têm trabalhado um pouco isso,
que é para todo mundo, que é para todos os Sim, públicos, né? claro. Ali a gente está trabalhando ali, não tem problema se é um pouco mais cheinha, e um pouco mais magrinha, não tem. Isso aí a gente vai dançar junto, cada uma vai ajudar a outra, e às vezes uma, por ser mais, né, é mais forte mesmo, não por ser mais cheinha, mas é mais forte mesmo, levanta a outra. A gente tenta adequar para todo mundo se sentir importante e feliz ali. Todo mundo participar junto. Ou seja, a dança realmente é um Inclui, instrumento, né? né? Ai, que coisa linda, Ana Olivia! Nossa, eu tava doida para bater esse papo com você, cara, para Viu? poder. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Meu Instagram, enfim, né? Olha, eu gostaria muito, eu desejo muito que você consiga salvar essa live, porque eu queria levar esse conteúdo lá para o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal lá também, quando eu faço lives eu levo para lá. Vou torcer para que isso aconteça. Caso dê algum problema, depois eu me comprometo, a gente vai tentar gravar para eu levar o Uhum. conteúdo você falando de dança, porque eu acho que é um assunto super importante e eu gostaria muito de ter esse conteúdo no meu canal, mas infelizmente o meu Instagram hoje deu esse problema, vou ter que repensar o que eu faço com os próximos convidados. Quero te agradecer imensamente por Ah, você obrigada. essa hora cansada e você, poxa, nossa, foi super bacana assim comigo, aceitando esse Ah, convite. que bom. Agradecer a Márcia Lobosco, que fez a ponte com uma outra, Com a que é a coordenadora. Letícia, com a Letícia. Então, assim, gratidão, né, a vocês por ceder esse tempinho aí para conversar e informações tão importantes. Foi Nossa, fiquei muito feliz. ótimo, viu? Eu estava nervosa porque nunca fiz live na vida, mas deu. Dando super certo e assim, nossa, tenho certeza que a apresentação será linda. Se eu conseguir entrar, no final eu irei falar com vocês, com Isso aí, certeza. vai sim. Fazer uma foto e tudo mais. Então vamos agora só tentar aqui, quando você desligar, você vai Hum, apertar o X, ah, você vai ah, apertar o X que tem em cima, tá vendo que tem um X em cima? aham. Você vai apertar e vai aparecer assim, salvar mídia. Tem descartar mídia, só não aperta esse. Tá. Porque o que vai acontecer? Ele vai ficar no seu Instagram, Uhum. nesse seu Instagram. E aí depois, se você não quiser, você só me dá um tempo até segunda para eu poder ver se eu consigo salvar do seu, mas aí a gente conversa à parte. Tá, Então, agora, o mais importante é tentar salvar. Veja se você tá. consegue salvar. Se não conseguir também, a gente vai entender, porque a vida é assim, o momento é assim, e teremos outras oportunidades, tá? Vamos tentar. Beijo. Gratidão, desculpa por não Que conseguir isso. fazer lá pelo meu, mas estou muito feliz em te conhecer mais uma vez, falar mais uma vez com você. E sucesso sempre. Ah, Parabéns, obrigada. tá? Beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Encerra.